Olá, meus amores, como vocês estão? Vamos iniciar mais uma aula de matemática e hoje nós vamos falar sobre fração. Vocês já fracionaram muitos alimentos, né? E quando vem aquela pizza deliciosa que você tem que fracionar, tem que dividir com os colegas ou com os familiares, ou aquele chocolate. Então, quando nós fracionamos, nós dividimos. E o que é fração? Uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro. Então, tem um inteiro, né? E ele vai ser dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma das partes obtidas nessa divisão será chamado de fração, certo? Nós vamos ver aí na página 210. Diz assim, ó, partes de um inteiro. Tem metade ou meio. Durante o jogo de futebol, Geraldo comprou um chocolate e deu metade ao irmão dele. Aí aqui, ó, ele tá dizendo assim, ó, metade para mim, metade para você. Ele dividiu com o irmão. Então, para encontrar metade ou meio, dividimos o inteiro igualmente por 2, né? Cada uma dessas partes é um meio do chocolate. E como é que a gente pode representar essa divisão, essa fração com números? Como é que a gente representa, né? Nós lemos aí um meio ou simplesmente meio. Então, vamos ver aqui o que foi que ele fez. Ó, ele dividiu, né, o meio para ele e para o irmão. Como é que eu represento aqui com os números? Ó, o 1 em cima do traço e o 2 embaixo. Aqui em um meio, o número que fica embaixo desse tracinho indica em quantas quantidades, certo? Em quantas partes o todo está sendo dividido. Certo? Entenderam, né? Em quantas partes o todo está sendo dividido. E no 1, aqui, no número que fica em cima, indica o número de partes consideradas. Como é que eu chamo? Tem uma leitura para esses números. Eu chamo aqui, ó, de denominador e numerador. Certo? Do mesmo jeito foi aqui na terça parte. Vamos aí para a página 211. Diz assim, a terça parte. Tadeu comprou um chocolate. Vocês estão vendo aí, né? Ele dividiu esse chocolate em 3 partes iguais. Cada uma dessas partes é 1/3 do chocolate. Como é que a gente representa 1/3 com números? Vamos lá? Então, ele tem um chocolate inteiro e ele foi dividido em 3 partes iguais. Olha só. 1/3. 1/3. Eu já coloquei aqui, que é o numerador e o denominador, não vou colocar aqui, que vocês já sabem, né? Então, ele dividiu em 3 partes iguais, representa 1/3, uma parte, né? 1, 2, 3, né? Então, o que é que diz aí, ó? Tadeu ficou com uma parte do chocolate e deu as outras 2 a Lucas e Mariana. Tadeu ficou com 1/3 do chocolate, né? Aí tem o Lucas e a Mariana. Então, o Tadeu ficou com 1/3 do chocolate. O Lucas ficou também com 1/3. E a Mariana com 1/3. A mesma coisa foi aqui, ó. O meio, ó. Foi dividido. Aí nós temos a quarta parte. Raquel convidou as amigas para passar a tarde na casa dela. E tem as amigas, né? 4 amigas. Enquanto elas brincavam, a mãe de Raquel preparou um bolinho e o dividiu em 4 partes iguais. Sempre partes iguais. Cada criança vai receber uma das 4 partes. Cada uma dessas partes é 1/4 do bolo.
Então, como é que a gente representa aqui 1/4 do bolo? Olha só. 1/4, né? Porque 4 partes e cada uma vai receber uma parte do bolo, um pedaço. Então, ó, vai ficar assim, ó, 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4, porque cada uma recebeu 1/4 do bolo. Então, como é que a gente lê? Vamos lá. 1/2, né? Ou simplesmente meio. Aqui nós lemos 1/3 e aqui 1/4, né? Então, vocês vão agora passar para a página 214. Mas antes, eu vou mostrar para vocês aqui uma deliciosa pizza que nós vamos fracionar, certo? Eu estava na casa de uma amiga e ela comprou uma pizza. E eu estava querendo comer muito essa pizza porque ela tem calabresa. Tem uma mistura aqui, né? Aí essa pizza teve que ser fracionada para 8 pessoas. Foram cortadas em 8 pedaços. Foi cortado em 8 pedacinhos, né? E eu comi um pedaço, porque tinha 8 pessoas, né? E aí, como é que eu vou representar aqui a fração? Eu vou comer o meu pedaço. Vou tirar aqui o meu pedaço, certo? Que delícia! Então, eu comi um pedaço, certo? Ficaram quantos? 7 pedaços. Mas esses 7 também foram comidos, viu? Então, como é que eu represento aqui essa fração? Quanto cada um comeu. Então, né? Vamos lá? Se eu tenho aqui a pizza, foi... Não tá muito redondinho não, né? A pizza não tá muito redonda aqui não. Partes iguais. Todas comeram do mesmo tamanho, certo? Como é que a pizza aqui, ao todo, aqui no todo, ela foi cortada em 8 pedaços. Cada uma comeu um pedaço, certo? Eu comi, ó, eu vou pintar aqui pra vocês verem. Um pedaço dessa pizza. Tá vendo aqui, ó? Tá representando um pedaço. Então, eu comi um pedaço dessa pizza. E foi, como é que eu leio aqui? 1/8, certo? A pizza tava deliciosa. Aqui na página 214 tem assim, outras partes do inteiro. Vamos dividir o inteiro em mais partes. Aí tem aí a primeira figura, né? Tem assim, 5 partes iguais. Em cada parte corresponde a 1/5 da figura. Como é que a gente lê? 1/5. Tá pintada simplesmente só uma parte da figura. Em 6 partes iguais, está aqui a segunda figura. Então, cada parte corresponde a 1/6 da figura. Como é que a gente lê? 1/6. Em 7 partes iguais, tem essa outra figura. Cada parte corresponde a 1/7 da figura. Como é que a gente lê? 1/7. Na figura que está embaixo, diz assim, em 8 partes iguais. Cada parte corresponde a 1/8 da figura. Lemos, 1/8. Na figura ao lado, tem 9 partes iguais. Cada parte correspondente a 1/9 da figura. Lemos, 1/9. Em 10 partes iguais, cada parte corresponde a 1/10 da figura. Lemos, 1/10. Vocês observem que cada figura
está pintada somente uma parte. Por isso que ficou um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo, um nono e um décimo. Aqui na página 216 diz assim, frações de quantidade. Quantos brinquedos e quantas crianças há na cena ao lado? Vocês estão vendo aí que tem 2 crianças e se vocês contarem tem 10 brinquedos. Os brinquedos serão divididos igualmente entre as crianças. Cada criança receberá uma parte da quantidade total dos brinquedos, né? Quantos brinquedos cada uma delas receberá? O que é que nós vamos fazer para a gente saber quantos brinquedos cada uma receberá? Nós vamos dividir os 10 brinquedos por 2. São 2 crianças, né? Já sei que é 5, ó, porque 5 vezes 2 é 10. Vamos subtrair, é nada. Então, cada criança receberá 5 brinquedos. Metade ou meio. Vou dar metade da minha quantidade de lápis para a Isabela. Aí o menino tem aí 3 lápis. Ele tem 3 lápis numa mão e 3 lápis na outra, né? Aí a menina, ganhei 3 lápis. A metade de 6 é 3, porque 6 dividido por 2 dá 3. Aí temos aí, né, a sentença matemática. 6 dividido por 2 é 3. Vamos fazer aqui a continha. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 2, 6. Vamos subtrair, é nada, né? Aí embaixo tem terça parte ou um terço. Felipe colou em um álbum a terça parte de 15 figurinhas que ele tem. A terça parte de 15 é 5. Porque 15 dividido por 3 dá 5. Então, ele tem quantas figurinhas aí? 15, né? Vamos fazer aqui 15 figurinhas. Não vai ficar muito bem feito não, mas... Então, o que foi que ele fez? Ele tem 15 figurinhas e dividiu. Tá dizendo aqui, ó. Ele dividiu aqui, né, as figurinhas. Então, foi dividido, né? Deixa eu ver aqui. Olha aqui, quantas figurinhas são? 15. Isso é outra falha. Dividido por quanto? 3. Foram divididos em 3 partes. 5 vezes 3, 15. Vamos subtrair, deu nada, né? Então, um terço foram divididos em 3 partes. De quanto? De 15, que é o todo, de 15 figurinhas. É quanto? 5. Então, ele colou 5 figurinhas no álbum. Vocês estão vendo aí embaixo, né? Se vocês contarem, vão ver que são 5 figurinhas. Aí diz, Felipe colou em um álbum até essa parte de 15 figurinhas que ele tem. Até essa parte de 15 é 5. Porque 15 dividido por 3 dá 5. Foi o que eu fiz aqui, né? Agora, vocês vão interromper o vídeo e vão fazer a atividade. Vamos fazer aqui a correção de matemática na página 212 e depois 213. Primeira questão, pinte um terço de cada figura. Então, você pintou aqui um terço, tá vendo? Dividido em 3 partes, pintou uma. Aqui do mesmo jeito, pintou uma e aqui uma, né? Na segunda questão, marque um X nas figuras que representam a fração 1/3. Então, as únicas figuras são essas aqui, ó. Que são 3 partes, pintou só uma, né? Aqui tem um terço e aqui tem um terço. Aqui tem um meio, aqui tem um quarto e aqui tem um sexto. Na terceira questão, Tibério recortou um terço de um papelão comprido. Observe o pedaço que ele obteve. Aí tem aí, desenhe os pedaços que ele retirou para que o papelão fique com o comprimento inicial. Então, tá aqui, ó, pedaço, né?
É a resposta. Tem que desenhar. Na página 213, aqui, ó, que eu coloquei aqui embaixo, tem assim: agora pinte 1/4 de cada figura abaixo. Então, nós temos 4 partes, tem que pintar só uma, 1/4. Aqui também teve que pintar só uma, temos 4 pedaços. E aqui também só uma, está dividido em 4 partes. E na página 214 tem assim: agora escreva as frações correspondentes às partes de cada figura a seguir. Aí temos aí as figuras já pintadas, né? A parte pintada. Temos que colocar as frações. Vamos representar aqui na forma de fração. Temos aqui 1/4, ó, 1/4. 1/9, né? E 1/6. 1/6. Aqui na primeira questão, da página 215, diz assim: pinte a fração indicada de cada inteiro. Na A temos 1/8, então nós temos que pintar aqui, ó, 1, né? É o numerador aqui, 8º é o todo, foi dividido. A B, 1/5. 1/5, né? E a C, 1/10. Temos 10, foi pintado só 1. Na segunda questão diz assim: para saber que tipo de suco as crianças preferem, foi feita uma pesquisa na escola em que Sabrina estuda. Cada aluno poderia escolher apenas um tipo de suco. Pinte o gráfico de acordo com a legenda. Aí temos aí o gráfico sem o título. Como é que vocês vão pintar? De acordo com a legenda. Um meio, suco de laranja, né? Laranja, foi o meio, a metade, né? 1/4, suco de melancia, que é o vermelho. Aqui temos 1/4, que é 1, 2, 3, 4, né? Suco de melão, 1/8, é o verde, né? Cor verde, 1/8, porque se a gente dividir aqui, dá 8 partes também, 1/8. E 1/8 suco de outras frutas, né? A cor amarela, aqui também, do mesmo jeito, entendeu? Pode ser 1/8 aqui, suco de outras frutas. Então, a diz assim: crie um título para o gráfico. Aí a resposta é pessoal, você vai criar o título, certo? B, segundo a pesquisa, qual é o suco preferido da maioria dos alunos da escola? Suco de laranja. Estão vendo aqui, ó, foi a metade, né? Muita gente gosta de suco de laranja. Vamos corrigir agora a página 217. Na primeira questão diz assim: pinte a metade de cada quantidade e complete cada item. Então temos aí as camisas e temos os gatinhos. Então o que é que ele está pedindo? Para pintar a metade de cada quantidade. De camisas nós temos aí, está pedindo na A, 1/2, né? 1/2 de quanto? De 8. Então nós temos 8 camisas. E a metade de 8, que é 1/2, né? É 4. Então, você pintou 4 camisas. A B, também 1/2 de 6. Então, a metade de 6 é 3. Então, 1/2 de 6 é 3. Né? Pintou a metade, 3 camisas. Tá aqui, ó. A e B. Na segunda questão diz assim: pinte a terça parte da quantidade de elementos que há em cada conjunto e complete cada item. Temos aí um conjunto, né? Um carretel de linha, os carretéis aqui, tem 9. E o outro com tesouras, tem 6. Então, tá pedindo aí para pintar 1/3. 1/3 quanto é? 1/3, né? De 9. É 3. Entenderam? Porque terço, ó, divide em 3 vezes, né? Então, 1/3 são 3. 3 carretéis. E aqui na B, 1/3 de 6 é 2. Se dividir aí, né? Dá 2, 2 e 2. Então, 2, 2 e 2
você vai ter que pintar 1/3 das tesouras, que são 2 tesouras, certo? Terceira questão, tá aqui, ó, a segunda, A e a B. Ivo tem uma coleção com 18 bolinhas. Dessas bolinhas, 1/3 é verde, 1/3 é laranja e 1/3 é azul. Então, foi dividido em 3 partes, né? Desenha a coleção de Ivo. Então, você com certeza desenhou 18 bolinhas e você pintou 6 de verde, 6 laranja e 6 de azul, certo? Na quarta questão, diz assim, obtenha a quantidade em cada caso. A, 1/3 de 36 revistas, ó, é 12. E na B, 1/3 de 42 selos, são 14 selos. Tá aqui, ó, 1/3 de 36, é 36 dividido por quanto? 3, que terço é 3, né? Aí eu fiz aqui a conta, ó, 36 dividido por 3, ó, 36 dividido por 3, ó, tá aqui também, ó. Fiz a conta, deu aqui 12, não sobrou nada, tá vendo? E aqui 1/3 de 42, fiz o quê? 42 dividido por 3 é igual a 14. Fiz também a conta, deu 14, ó. Então, meus amores, nossa aula termina aqui. Até a próxima aula. Tchau!